São meus convidados neste especial de informação, Otávio Lopes, chefe de redação do Correio da Manhã, também Pedro Guerra, comentador afeto ao Benfica, também Fernando Mendes e Jorge Amaral. Agradeço aos quatro a presença. Volto a frisar que daqui a pouco vamos revelar a primeira página do Correio da Manhã desta sexta-feira com um destaque particular. Vieira volta a estar na manchete. O Correio da Manhã vai revelar detalhes sobre o que vai fazer o antigo presidente do Benfica no que diz respeito à caução. Para já, vamos olhar ao detalhe para as declarações de Rui Costa, que quebrou finalmente o silêncio. Otávio Lopes, vou começar por ti. Ora, Rui Costa diz que a obra de Vieira não será apagada do Benfica. O que é que te parece esta afirmação? Boa noite. Demasiado temerária. Demasiado temerária. Vamos lá ver. O Luís Filipe Vieira está neste momento, é suspeito de inúmeros crimes, branqueamento, fraude fiscal, etc, etc. É suspeito de ter, entre aspas, em bom português, para as pessoas perceberem lá em casa, roubado o Benfica. É suspeito disso tudo. E quando alguém é suspeito disso tudo, e as suspeitas são ao ponto de ser fundadas para que Luís Filipe Vieira tivesse sido tido para interrogatório, acho que o Rui Costa devia ter mais cuidado com aquilo que disse em relação ao Luís Filipe Vieira. A resposta óbvia neste caso é vamos ver o que é que a investigação, o que é que se faz a investigação, como é que decorre a investigação, depois falamos. Mas Rui Costa não pode dizer neste momento, como disse, que quando se falou na questão do cordão sanitário à volta de Vieira, logo a seguir a Luís Filipe Vieira ter sido detido, não foi todo a exclusão de Vieira do Benfica, até porque isso nunca será feito. Ou seja, dá a entender que Vieira terá sempre um peso no Benfica, é isso? Rui Costa acaba de dizer aos sócios do Sport Lisboa e Benfica que, independente de Luís Filipe Vieira vir a ser pronunciado e depois punido por aquilo que fez ao Sport Lisboa e Benfica, nunca será excluído do Sport Lisboa e Benfica. Eu não me lembro do tempo de Vale Azevedo alguém dizer uma coisa destas, mas enfim, é o Benfica de Vieira. Rui Costa disse também, só para terminar este ponto aqui, que nunca assinou nada, que não soubesse. Já iremos ver essa declaração. Não assinei nenhum documento duvidoso. Nenhum documento duvidoso. Só dois exemplos. Paulo Gonçalves está pronunciado por corrupção. Vai a julgamento por corrupção. Paulo Gonçalves apareceu em vários negócios que o Benfica fez, nomeadamente, como disse Noronha Lopes, aqui vou citar Noronha Lopes, que se terá apresentado como representantes de Darwin nas negociações com o Benfica. Rui Costa não pensou duas vezes quando viu que Paulo Gonçalves apresentasse nesse negócio e noutros negócios do Sport Lisboa Benfica. Rui Costa não achou estranho, por exemplo, mais um exemplo, o caso Chiquinho. Se tivesse comprado um jogador Chiquinho, ao Moreirense, se não me engano, ou à Académica, por 600 mil euros, e depois o Benfica dá o jogador ao Moreirense, qualquer coisa assim, passado algum tempo vai buscar outra vez ao jogador ao Moreirense por 4,5 milhões de euros, e agora parece que o Chiquinho vai embora outra vez. Não, o Rui Costa não ficou espantado com isto. São mais dois exemplos para terminar. Rui Costa não se espantou com a quantidade de jogadores que foram comprados no Sport Lisboa e Benfica, em que alguns nunca vestiram a camisola e gastou 60 milhões de euros. Rui Costa nunca se preocupou com o facto do Benfica, nos últimos 10 anos, em vendas, ter feito mais de 1.000 milhões de euros. E o Benfica tem um passivo de mais de 400 milhões de euros, anda a antecipar receitas da televisão, metade das receitas da televisão já estão antecipadas. Passou-lhe tudo ao lado. Fica essa ideia para já no ar. Pedro Guerra, Luís Filipe Vieira vai ser sempre uma referência para Rui Costa? Vai estar sempre na linha que Rui Costa seguir para o Benfica? Boa noite, obrigado pelo convite. Permita-me só aqui uma nota prévia também, porque hoje é um dia de dor para o Sport Lisboa e Benfica. Creio que o Fernando Mendes está neste painel, conhecerá muito bem a pessoa que eu vou falar, o Dr. Bento Leitão, que nos deixou de uma forma inesperada, e ele foi um dos grandes obreiros da hegemonia que o Benfica conquistou nos últimos anos, nomeadamente foi um dos obreiros do Tetra. Queria aqui deixar, obviamente, esta mensagem de profunda solidariedade não só aos familiares, mas também aos amigos. E esta nota que, aliás, Rui Costa fez questão de frisar, não sei se o Rui reparou, a primeira referência que ele faz na entrevista é precisamente ao Dr. Bento Leitão. Isto é um claro sinal de uma liderança que tem memória. E Rui, memória nós não podemos... Sim, nós não podemos deixar de ter memória, porque o que existe no Benfica neste momento
Desde 2003, nós sabemos como é que o Benfica estava, sabemos como é que Manuel Vilarinho resgatou o clube e sabemos em que condições é que o clube estava, e também sabemos que Manuel Vilarinho não descansou enquanto não pôde colocar o Luís Filipe Vieira à frente do clube, porque ele entendia que era a pessoa certa para Desculpa, trilhar, Pedro Guerra. Ele entendia, não. Ricardo Salgado e o Bez entendiam que Luís Filipe Vieira era a pessoa certa para estar à frente do Sport Lisboa Benfica. Não diga isso. Está a desrespeitar a memória, a memória não, que o Manuel Vilarinho infelizmente ainda está entre nós. Foi Luís Filipe Vieira que o disse na comissão de inquérito do Novo Banco. Ou já se esqueceu disso? Posso continuar, Rui? Pode continuar, Pedro. Eu sei que vamos Não ter... peço como outra Se vez. quiser, pode responder diretamente ao Eu Otávio. sei que vamos ter aqui isto a noite toda, mas eu não vim aqui para isso, Rui. Vim aqui para responder às perguntas. E em relação a Rui Pedro, Costa, tenha estamos calma, a focar. Pedro, aqui Pedro, para tenha responder calma, objetivamente respire às fundo, perguntas. não se Vamos lá ver enerve. uma Eu sei que coisa. está nervoso, Eu acho eu também que o tenho Rui que ouvir Costa- com indignação. Eu São acho que quatro o- Vá, Otávio, deixa agora o chaves. Pedro responder. Certo. Eu acho que o Rui Costa hoje teve uma preocupação. Não me levem a mal as outras pessoas. Foi num canal concorrente falar à família benfiquista. Quando lhe passa uma mensagem fortíssima, não há nenhum jogador do Benfica mais importante do que vocês. Não há nada que supere a vossa ausência. E a melhor contratação que o Benfica tem é o regresso. Vamos aguardar, agora estamos nas mãos da público ao DGS. estádio. Ainda não sabemos que cota é que a DGS vai viabilizar, temos que esperar pelos estudos também. E, portanto, Rui Costa fala ao coração dos adeptos. Porque Já está em quando ele campanha? diz- Não achei, sabe? Quando ele diz não há nada mais importante que o Benfica e não há nada mais importante que os adeptos, independentemente dos jogadores, e ele que foi um grande jogador, foi dos melhores, por isso é que temos pelo maestro, eu acho que o Rui Costa passa uma mensagem fortíssima, não só para a massa adepta do Sport Lisboa e Benfica, já agora deixe-me só aqui dar este dado, o Benfica está a caminho dos, Rui, 270 mil sócios, é impressionante, não para de crescer este número, e quando ele diz chegou a altura, nós temos agora que jogar 4 finais para aceder à Liga dos Campeões. Competição onde o Benfica é o clube que mais presenças tem. Ele está a passar uma mensagem muito clara. No fundo, dizer aos adeptos, precisamos de vocês. Temos muitas saudades de Mas vocês. é uma mensagem de continuidade com aquilo que Luís Filipe Vieira deixou no Benfica? Não, Rui, será seguramente, se Rui Costa se candidatar, ele não equacionou essa hipótese, ele diz que neste momento o foco Sim, dele, e para já bem, diz que é prematuro. é preparar a época que vai começar. E, ó Rui, há aqui um problema. Mas não devia ter assumido já que tem intenção de se candidatar para Não, clarificar Rui, aquilo que os adeptos eu podem acho que o contar? Rui Costa foi pragmático e foi grato. Porque há muita trica no ar, que eu percebo que é normal, estamos a falar do Benfica, o maior clube português, e é normal que haja muita contra-informação. Atenção, o Rui Costa valorizou muito o papel do nós, da equipa. Porque, de facto, o Rui Costa, o Benfica neste momento, ó Rui, isso posso dizer aqui em primeira mão, não sei se é alerta CM, mas posso dizer aqui em primeira mão, as equipas do Benfica estão todas prontas, os plantéis estão todos fechados, o Benfica está pronto. Se amanhã começassem os campeonatos de basquete, handball, hóquei patins, voleibol, futsal, o Benfica tinha tudo pronto. Portanto, veja como, apesar deste tormento que foi, deste tsunami que aconteceu ao Benfica nos últimos dias, o Benfica conseguiu continuar e as coisas estão todas prontas. E, portanto, a preocupação que Rui Costa, quando fala na equipa, quer na direção, nos órgãos sociais, quer na direção do grupo empresarial, nomeadamente da SAD, ele passa também uma mensagem a dizer: eu poderia muito facilmente, enquanto número 2, o que é que era mais fácil? Era não assumir a minha responsabilidade. Não, eu assumi. Ele chega a dizer que não teve tempo para pensar. Sim, Rui, mas também diz: eu não quero que me julguem pelo jogador que fui, mas pelo dirigente que estou a ser e que vou ser. Vamos eu acho que isso é muito estender a importante. conversa ao Jorge Amaral também. Jorge, em relação a esta entrevista de Rui Costa, achas que Rui Costa está ainda muito colado a Luís Filipe Vieira? Antes de mais, muito boa noite. Eu não sei se me posso benzer, eu gostava de me benzer 3 vezes. Uma pelo falecimento da pessoa em causa que falou e que o Fernando Mendes conhece. Outra por um sócio que também o Fernando também conhece, do Futebol Clube do Porto, e que faleceu há muito pouco tempo, que era uma pessoa muito carismática nesse aspecto. E também me benzer por estas declarações do Pedro Guerra. Porque realmente eu tenho só mesmo numa igreja é que a gente pode se pôr de joelhos e acreditar em tudo aquilo que foi dito. E eu vou especificar porque é que estou a fazer isso. As duas primeiras bênçãos foi com toda a seriedade e com muita legitimidade. A terceira não, como é lógico. Primeiro, quando o Pedro Guerra fala de Rui Costa em relação aos adeptos. Mas os adeptos, alguém que disse que se desentendeu diversas vezes com Luís Filipe Vieira, então não foi capaz de dizer, ao menos uma única vez,
que os adeptos eram importantes durante todo este percurso? Só Pinto da Costa é que andou a fazer tudo isto? Hã? Ninguém se lembrou de falar disto? Não me venham agora dizer, e eu gosto muito do Rui Costa, quero aqui ressalvar que eu gosto muito da pessoa do Rui Costa. Aquilo pouco que conheço, gosto muito como pessoa e já nem falo como jogador. E do presidente do é Benfica, Rui Costa? Agora, eu não posso estamos a falar de Luís Filipe Vieira, não estamos a falar de um presidente passante, não estamos a falar de uma pessoa qualquer, estamos a falar de Luís Filipe Vieira. E não quero acreditar que lhe metam papéis à frente, seja de quem for, de Rui Costa, seja de quem for, e que as pessoas agora vão especificar o que é que se passa. Não, o Sr. Presidente do Setor está errado, isto não pode ser feito. O quê? O Chiquinho? O ser contratado? Não, assinavam de cruz. Todos assinam de cruz, como o Pedro Guerra assinou de cruz com muitas coisas e anda este tempo todo a assinar de cruz. Porque nunca foram capazes de fazer justiça. Eu não sei se o senhor é culpado. Eu não sei. A justiça é que vai ser feita. A justiça que está lá para o fazer. Ainda é um suspeito só. Agora, durante todo este tempo, nunca ninguém não lhe apontaram o dedo. Só agora que ele houve alguns problemas em relação ao Benfica, é que há ao rei que há aqui algum problema. E cá estamos o Pedro Guerra a esconder e a tapar tudo aquilo que é feito. E a defender, a falar das modalidades. Mas alguém agora quer saber das modalidades? Quer lá saber agora se o futsal tem equipa ou que não tem equipa, ou a natação, ou a esgrima, ou seja aquilo que for. O que importa é o futebol, é o momento. É este momento que o Benfica passou e muito importante. Muito Portanto, importante. o Jorge acha que a crise diretiva, e nomeadamente a detenção de Luís Filipe Vieira, vai ter reflexos no futebol? Os resultados é que vão ditar isso. Rigorosamente. Se eventualmente tiver resultados, o Rui Costa vai sair por cima. E eu digo muito sinceramente, eu gostaria que o Benfica entrasse na Liga dos Campeões. Muito sinceramente. Por Portugal. Por Portugal eu gostaria que entrasse na Liga dos Campeões. Eu já vou dar a oportunidade ao Pedro Guerra para responder ao Jorge, mas para já, Fernando Mendes, também te peço uma primeira reação a estas declarações de Rui Costa. Concordas que Rui Costa falhou em algumas coisas, como refere o Jorge, ou por outro lado teve uma ótima prestação, como considera o Pedro Guerra? Boa noite. Antes de mais, não tive a oportunidade, vou ter a oportunidade de dizer agora, quero dar os parabéns ao Sr. Pedro Guerra pela fantástica e numerosa manifestação de apoio, que ele foi um dos principais impulsionadores, numerosa, daquelas 12 pessoas de apoio a Luís Filipe Vieira no domingo passado. Portanto, foi emocionante ver aquela paixão tremenda de milhares e milhares de adeptos do Benfica, comandados pelo senhor Pedro Guerra. Não, repara, esta entrevista de Rui Costa, eu não valorizo muito isto. Não valorizo porque são entrevistas preparadas. Isto é uma entrevista preparada por Pedro Pinto e sem a habitual acutilância de José Alberto Carvalho, que normalmente não tem este tipo. É uma entrevista. Achas que foi uma jogada calculada, é isso? Claramente. Para beneficiar do Costa. Eu sou da opinião, eu fui colega do Rui Costa, gosto muito do Rui Costa, tenho muito respeito pelo Rui Costa, mas não valorizo minimamente este tipo de entrevistas, porque nada foi incómodo. Foi escrito ou preparado, e volto a dizer, e tenho quase a certeza disso, por Pedro Pinto, perguntas incómodas, zero. Perguntas, uma ou duas, que os benfiquistas queriam ouvir. Uma, por acaso, é aquela situação. Se Rui Costa autorizava o Porto Canal e Pinto da Costa a ir ao Estádio da Luz, ele disse que não, completamente preparada. Portanto, eu não valorizo. O Rui Costa merece mais do que isto, sinceramente. É fantástico. Eu gosto muito dele, volto a dizer, sou amigo dele. Tive um orgulho tremendo em ser colega dele e jogarmos na mesma equipa, mas Rui Costa é muito mais do que isto. Eu acho que ele deve ser ele. Eu gostava que chegasse aqui, por exemplo, aqui, agora, e me entrevista, e fizesse-lhe as perguntas que tem que fazer. E não as perguntas que são preparadas para ele fazer. Portanto, isso a mim não me incomoda, não como benfiquista, que não sou benfiquista. Se fosse no Sporting, já disse isto várias vezes. Incomoda-me este tipo de entrevistas porque diz o que as pessoas querem ouvir. Fernando, deixa-me só lembrar uma coisa.
Isto foi uma espécie de canção de embalar meninos que estavam na cama com a Xuxa. Sim, mas isto é normal, não é só aqui, isto não é novidade nenhuma. Eu lembro-me, em todo por o lado exemplo, é isto. Espera aí, Fernando, eu lembro-me, por E agora há exemplo, aqui uma quando- coisa. Aqui, Fernando, ao mesmo tempo não. Espera aí, Fernando. Eu hoje não Quando estou. o Bruno de Eu não quero Carvalho- meter, não quero meter com o nosso amigo, Pedro Guerra, mas o nosso amigo Mas vamos Pedro poder Guerra é o ouvir alter- todos. Vamos poder ouvir todos. Deixa-me Mas só o acabar nosso aqui, amigo- Eu quero passar a palavra ao Pedro. Eu lembro-me. Não, mas o nosso quando- amigo Pedro Guerra é o que se chama na Fernando, gíria Fernando, sim, não dá. futebolística Fernando, um autêntico puxa-saco. eu lembro-me Que Deixa é o um Fernando autêntico concluir. puxa-saco. O Bruno de Carvalho. É quando vai, mas é assim. Quando. Espera aí, Fernando. Eu lembro-me quando o triste presidente que passou pelo Sporting Clube de Portugal, chamado Bruno de Carvalho. Viste o massacre que o José Alberto deu na televisão? Eu interrompo também. Não, viste o Que massacre quando que ele Bruno de levou? Carvalho Viste o foi massacre que ele adivado levou na lá no TVI? processo de Alcochete, Sim. foi também ao canal onde foi agora o Rui Costa, Foi massacrado. massacrado, arrasado. Pois. Quase que andaram aos berros um com o outro. E hoje foi uma autêntica... Otávio, tu viste a embalada. entrevista E hoje depois do Rui mais, Costa? Fernando, mais, Fernando, que esqueci-me de dizer há bocadinho. Isto, Rui Costa, é o vieirismo sem Vieira. Otávio, deixa-me Rui só Costa uma hoje coisinha rápida. voltou a chamar canalhices e canalhas a alguns sócios do Sport Lisboa Benfica Otávio, que deixa-me só exerceram dizer o uma seu coisinha direito rápida. ao questionar o Conselho Fiscal sobre a questão da Foot Club e não sei o que mais. O que Otávio, devia ter deixa-me sido só dizer uma perguntado a Rui coisinha Costa rápida é sobre porque é este que a assunto. Foot Club, que é uma empresa dele, com mais um sócio, como ele mas isso reconheceu, sim. andou a patrocinar o Casa Pia, que era adversário do Otávio Sport Fernando, da Igreja. eu quero agora ouvir o Benfica. Pedro, porque Ó, acho Fernando, que o Pedro só já uma foi aqui coisinha rápida. referido. Fernando, já te vou pedir para concluires daqui a pouco, mas importa coisinha também rápida. passarmos a palavra ao Pedro. A não ser que queiras rematar muito rapidamente. Não, já me esqueci, eu já volto. O que é que ia dizer agora? Já te vais com lembrar, isto? já te vais lembrar. Eu vou me passar a lembrar, palavra já me ao vou Pedro lembrar. Guerra, até porque ele foi frisado por outros convidados do painel. Mas Pedro, também não resiste a perguntar-lhe se foi de facto uma entrevista calculada, preparada, Oh, Rui, a favor de Rui Costa. isto foi dito por uma pessoa que diz que é amiga do Rui Costa. Eu acho que cá em casa, quem estiver a ver o programa, Amigo se do Rui isto é um Costa. amigo, se E não isto é um reconheci, amigo, não ouça. reconheci Rui Costa nesta Rui, entrevista. eu tenho não muitos reconheci amigos, Rui Costa. felizmente, E sou amigo dele. benfiquista. Não reconheci. Eu tenho E sou muitos amigo amigos. dele. Eu tenho Isto não é o muitos Rui amigos. Costa. E se tu fores sério, sabes que isto estava ali hoje a falar. Isto não. O Rui Costa, isto não era o Rui Costa que estava a falar. Isto era uma entrevista preparada. Fernando, deixa agora o Pedro responder, depois daremos a palavra a Bom, vocês. eu creio que as pessoas lá em casa estão esclarecidas em relação ao conceito que cada um tem de amizade. O meu conceito de amizade não é Mas isto. que é uma coisa tem a ver com outra? Fala da entrevista, Pedro Guerra. Fala da Tu entrevista, fizeste Pedro queixa Guerra. do Luís Filipe Otávio, Vieira deixa do o caminhão Pedro que roubou o caminhão. Agora és um grande amigo do Pedro. Agora és um grande amigo do Luís noto Filipe aqui as Vieira. pessoas muito nervosas. Fantástico. Temos de deixar o Pedro concluir, senão... Ó, Fernando, lembras como eu disse há bocadinho? Tenha Fantástico. calma, respire Aqui o amigo fundo. Pedro Não Guerra se é enerve. amigo. Eu sei que está tudo Otávio, nervoso. deixa agora o Pedro Eu também responder. tenho de ouvir com indignação. Isto são frases chapa ali do senhor Otávio, deixa agora Guerra. o Pedro agora responder. Peço-vos, por favor, agora que deixemos o Pedro Rui, Tenha reagir. calma, Pedro. Rui, Respire para mim é fundo, assim. Pedro. Respire fundo. Uma pessoa que diz que é amiga do Rui Costa, que jogou com ele no Benfica e que diz isto sobre o Rui Costa, acho que lá em casa não é preciso dizer mais Olha, nada. ó Pedro, não o se puxa conceito sacos que o ninguém. Fernando Mendes Quando tem tenho a de dizer na amizade- cara, Rui não gosto, Costa não gosto. foi Não. confrontado com as Não perguntas estou que aqui se para puxar o impunham saco a nesta ninguém. altura. Rui, claro que foi. Até com perguntas muito incómodas, contrariamente ao que foi aqui dito. Mas, ó, Rui, Ui, tantas, eu tantas, acho que o mais importante aqui, sinceramente, vamos lá ver uma coisa. O que é que o Benfica necessita neste momento? Depois da turbulência e disto que aconteceu, e eu gostava de saber qual era o clube em Portugal, dos grandes, que aguentaria isto que aconteceu. Imagina agora que o Porto, que Pinto da Costa acontecia-lhe o mesmo, ou Frederico Varandas ao Sporting, ou ao Braga, Deixa António estar o Salvador. Sport, lá vês com o Imagina Sporting e com o Porto. que isto acontecia, Falem do Benfica. esta situação que Sporting e aconteceu, Porto, Sporting e imagina que Porto. acontecia... Oh, Rui, assim é difícil ter esta música Olá, de Fernando, fundo. deixa só o Pedro concluir. Já estou a palavra outra vez. Oh, Também. mas estamos sei aqui que- a eu sei que embalar, os isto não é senhores para estão- embalar, isto não é para dormir, o menino de José é que é para embalar. A gente não estamos aqui a embalar ninguém. Eu sei que Agora os votai senhores- para o Porto e para o Eu sei que os Sporting senhores e não estavam sei com do quê. saudades minhas, eu sei que estavam pelo com amor de Deus, saudades, mas tenham calma. Eu andei a levar Vamos lá 5 ver. anos com o Bruno Carvalho, com as entrevistas do Bruno Carvalho e toda a gente a arrasá-lo. E ele não se queixava. Agora Mas está a Pedro, empurrar para focando o nas, Porto. nas declarações de Rui Costa, estava-te a questionar se respondeu às perguntas que se impunham. Estavas-me a dizer que sim. Oh, Rui, eu tenho uma vantagem, não é? Pelos vistos, o Fernando Mendes diz que é amigo dele, o Jorge Amaral também. Não sei se o Otávio conhece bem, eu conheço bem o Rui Costa. E o Rui Costa é aquilo. O Rui Costa aquilo, não é é. fabricado. O Rui Costa é uma pessoa genuína que diz aquilo que pensa, mas também pensa no que diz, porque ele sabe que neste momento o foco é a questão desportiva.
Ele até abordou questões interessantes do ponto de vista financeiro, em relação até ao eventual investidor, mas ele disse, neste momento, a minha preocupação, e depois emendou, a nossa preocupação é a questão desportiva. O Benfica tem 2 jogos para já, 2 finais para jogar com o Spartak de Moscovo. Depois, espero que tenha mais 2, que é para o play-off. E o Benfica não pode falhar, e portanto, a Champions é neste momento o grande foco. E, Rui, eu sei que isto é verdade, porque dentro do Benfica só se fala disto. Não se fala de mais nada. Mas eu acho que o Benfica necessita de pessoas que, em posições de liderança, e isso é que eu acho que é o mais difícil neste contexto que estamos a viver, tenham os pés assentos na terra, sejam cientes das suas forças e das suas fraquezas e que saibam ouvir os críticos. Porque, obviamente, o Benfica acho que vai ter que superar esta fase, que é uma fase muito difícil, e por isso é que fazia aqui a comparação. Se isto acontecesse noutros clubes, nos principais, o que é que aconteceria? E a verdade é que você não tem nenhuma demissão, a direção está unida em bloco, é que não acontecia. a SAD está completamente unida em bloco. Já sei o que é que queria dizer há bocadinho. O resultado foi, Fernando. o resultado do empréstimo obrigacionista diz isso mesmo, que há credibilidade, confiabilidade no Sport Lisboa e Benfica no universo todo. E que o Rui Costa corporiza, de facto, para os adeptos e para os sócios, essa personalidade que, ouça, Luís Filipe Vieira nunca mentiu. Luís Filipe Vieira sempre disse... O empréstimo obrigacionista, como o próprio Rui Costa reconheceu, foi o menor de todos, mas o Benfica queria chegar a 50 milhões, deu-se por contente por chegar aos 35 Rui, milhões. só para Portanto, terminar. como é que Só pode para dizer que foi terminar. um êxito? Se Só queria para chegar aos terminar. 50 milhões, Pedro Guerra. para terminar o raciocínio. E gostava também de saber a sua Luís opinião, Filipe Pedro Vieira, Guerra, Luís quanto ao Filipe Vieira. facto do novo presidente do Benfica apelidar de canalhice, de canalhas, sócios que exerceram o seu direito e questionaram o Conselho Fiscal do clube em relação a empresas do Rui Costa. Acha bem um presidente do Benfica chamar Rui, canalhas aos sócios? Pedro, pode responder ao Otávio Responda, faz favor, Só Pedro. terminar a ideia. Rui, eu vim aqui para responder às suas perguntas, não para responder ao Otávio, porque o Otávio sabemos Sim, que em mas- relação ao Benfica... mas é uma questão também que se O Otávio mente Não muito. entra que- O Otávio mente muito. O Ó, Otávio ó, chegou a Pedro, dizer ó, que o Pedro, Benfica tinha não ordenados em seja atraso. Foi aldrabão, desmentido. O Otávio é uma pessoa não que mente seja muito. aldrabão. Está mal informado sobre o Não, ó, Pedro, Benfica. deixa lá Eu de ler acho... a cartilha, que já eu chega. acho Já que- chega de aldrabices. Já chega de enganar os leitores da os espectadores da CMTV. Responda à pergunta. Acha bem o presidente do Benfica chamar canalhas a sócios que o questionam? Eu acho que o Otávio tem Responda! uma obsessão. Olha agora a obsessão. Nós sabemos que o Otávio é sportinguista. Oi, E ele ainda não lá digeriu vem a ainda não cartilhagem digeriu no bem máximo. o João Mário. O Mas que eu o Rui tenho uma Costa surpresa devia para si. ter dito era fazer uma Mas, ó, limpeza Rui, no Benfica, deixa-me que só como eu já terminar disse a aqui, ideia. o primeiro a correr é ali o cartilheiro mor. Pedro Guerra, era isso Otávio, que eu o já Rui te vou Costa devia ter confrontar dito aos sobre sócios. essa necessidade ou não de haver uma investigação interna, nomeadamente uma Rui, mas posso só auditoria. acabar a ideia, porque assim é difícil. Mas a auditoria foi lançada aqui, Rui, em não- primeira mão aqui, e o Rui Costa só ao fim, não sei quanto tempo é que percebeu que tinha que fazer aquilo, mas tudo bem. Rui, não duvido do seguinte. O Luís Filipe Vieira nunca enganou os sócios quando disse: eu acho que o Rui Costa é o homem que me deve suceder. E eu acho que o Rui Costa está preparado. Mas, como o próprio legitimamente disse, eu não penso nisso agora. E ele disse: ai de Não quem viu trabalha nada, comigo, passou-lhe tudo ao lado, ai de quem trabalha nada, comigo não e viu, fala não viu eleições. nada. Porque, de facto, o Rui Costa tem razão. O mais importante neste momento é a questão desportiva. E, Rui, isto é como aquela questão. Não, o Benfica não pode falhar. Mas os benfiquistas, O Benfica não pode creio eu, falhar. também querem perceber se o Benfica funciona a partir de Para agora já? livre de qualquer suspeita. Para já? A Não, nível Rui, de Respeita com a quantidade de passado. processos, Chaca Azul, é topeira, e não sei Isso quantos é processos que o impossível. Benfica tem. Isso Ai, é Jesus. impossível. E o Rui Enquanto Costa houver- passou tudo ao lado. Enquanto Tudo ao houver, lado. enquanto houver, Pelo amor de enquanto Deus. houver pessoas como o Otávio Lopes em Olha, Portugal, olha agora. porque o Otávio Lopes, se nós dois estivermos ali ao canto a falar, somos suspeitos, estamos a fazer qualquer coisa. Portanto, é assim que nós vivemos, nós conhecemos o discurso do Otávio Lopes. Mas vamos só aqui assintar uma coisa que fique muito Portanto, isto é clara. o ponto 3 da cartilha que É o o Janela meu lhe ponto acabou de de mandar vista. para o telemóvel. É o meu Tem ponto que ler de vista. aquilo. É o meu ponto de Já vista. lá, É o meu não ponto de fala outra vista. vez de mim, o Janela, ó Pedro. É o meu ponto de vista. Não se importa. Oh, Rui, Pedro, pedi-lhe ao Rui. é que eu acho que Otávio, isto- deixa o Pedro oh, Rui, é concluir, que eu eu acho quero que também isto não passar é- a palavra ao Mas Fernando. está a ler a cartilha muitas vezes. Já Oh, chega. Rui, Muito rapidamente. Eu também tenho muitas Já ideias. já voltaremos a Acredite falar. que eu também tenho muitas ideias sobre o Correio da Manhã e também tenho muitas ideias sobre pessoas que neste momento trabalham no Correio da Manhã e que não fazem falta. Mas o que é que isso interessa? Estamos a falar do Mas não Benfica, estamos aqui Pedro para falar Guerra. nisso. Não Está estamos aqui para falar responder a nisso. questões. E, Na portanto, questão- o que eu gostaria é que o Otávio Lopes respeitasse a opinião dos outros e não tentasse fazer aquilo. Quer dizer, faz uma pergunta, não deixar responde. falar. Depois quer que se respeite a Vamos lá opinião. ver uma Quer dizer, coisa. o que Concluir, Pedro. Vamos lá Não, ver. o que é que Só o Pedro para- Guerra só acha para do facto concluir. do Rui Costa ter chamado canalhas O Rui a falou sócio do numa Benfica? questão muito O que é que ele concreta. acha disso? A suspeição. Rui, eu acho que o Rui, ao fazer a pergunta, está a dar a resposta. Por isso é que a preocupação do Rui Costa, aliás, ele foi muito apertado, entre aspas, pelo José Alberto Carvalho quando lhe falou, Tanto, ó, Pedro, porque é que houve tanto, uma apertado omissão. foi o presidente do Porque é que Sporting houve que uma passou por lá, omissão do Pedro nome de Guerra. Luís Filipe Vieira e ele disse, ouça,
foi para salvaguardar o Benfica. Nós estávamos no meio de um empréstimo obrigacionista e o Benfica tem, obviamente, compromissos, não só com investidores, com parceiros, e, portanto, o Benfica está acima de tudo, mas eu acho que a solidariedade de Rui Costa ficou muito clara quando ele disse, se eu visse Luís Filipe Vieira, dava-lhe um abraço e desejava-lhe, Ao obviamente, fim de boa quanto sorte. tempo? 15 dias, não é? Seguramente... Mais ou menos 15 dias. Porque quando... é sabido que eles não podem falar, não é? Por Ninguém se determinação pode do juiz, esquecer não é? que quando o Paulo Gonçalves foi corrido do Benfica, veio com uma carta de recomendação. Otávio, Ninguém eu se já pode te vou esquecer passar disso. a palavra, mas há pouco interrompi o Fernando. Fernando, já te lembraste do que é que querias dizer? Já, não é que quem vê esta entrevista de Rui Costa, aquela tranquilidade toda, as perguntas como. Canção de embalar, Fernando. Violinos, faltavam lá os violinos por trás. Parece que o Benfica está tudo bem, está tudo tranquilo, não se passou nada. O presidente, infelizmente para ele, foi detido, teve detido. Parece que não se passa nada. Está tudo tranquilo, na boa, houve um empréstimo. Fernando, Foi queres um reagir a sucesso, esta queremos entrar na- ideia que o Otávio Lopes detalhou e destacou sobre o facto de Rui Costa chamar canalhas a alguns adeptos? Vamos lá ver, o Rui Costa, eu conheço o Rui Costa há muitos anos. Há muitos anos. Não sei, se o Pedro Guerra, sinceramente, alguma vez falou com o Rui Costa. Não sei, sinceramente, se ele alguma vez falou com o Rui Costa. Só se for lá no caminho, lá para a BTV, quando ele anda lá a puxar o saco às pessoas, só se foi por aí. Eu digo sinceramente, conheço o Rui Costa há muitos anos. Não me revi, aquilo para mim não era o Rui Costa que estava ali. É o Rui Costa, com todo o respeito que o Rui Costa me merece, e merece-me todo o respeito no mundo. Volto a dizer, aquilo era uma entrevista completamente preparada, com perguntas para ele responder para cair bem perante as pessoas. Eu não acredito que o Rui Costa, que eu conheço, que eu conheço, se sujeite a papar certos e determinados grupos que se passou no Benfica nos últimos anos. Rui, permite. Quando Eu não ele acredito diz que nisso, nunca assinou nenhum sinceramente. documento duvidoso, Não me acredito. tu duvidas disso, Fernando? Desculpa? Quando Rui Costa diz que nunca assinei nenhum documento duvidoso, tu duvidas disso, dessa afirmação? Não, isto não devido porque ali ninguém sabe nada. Ali nunca ninguém sabe nada, passa-se tudo ao lado. Era Mas um- assinou alguns... Fernando, eu é já tudo ao mostrei lado. aqui Já os alguns meios ninguém contratos sabia de assinados com o nada. Rui Costa. Ali nunca atenção. ninguém sabe nada. Ali nunca ninguém sabe nada. Era o Paulo Gonçalves que andava lá, era à porta 18, também ninguém sabia nada. Era os caminhões, ali nunca ninguém sabe nada. Só uma pessoa é que sabe tudo, que era o Luís Filipe Vieira. E infelizmente, se calhar para ele, está a pagar por isso. Espero sinceramente que não. Portanto, o único responsável é ele. Os outros andaram ali, na boa, tranquilos. Ninguém sabe nada. Era o Luís Filipe Vieira. Fernando, deixa-me só acrescentar uma coisa aí. Deixa-me só acrescentar uma coisa que é o seguinte. O Rui Costa, quando... Mas eu tenho muito quero volta a ouvir também o dizer. Jorge gosto Pedro muito O de Rui essa Costa, questão. Muito quando respeito pelo o senhor Adão Mendes mandou um mail ali para aquele senhor que está aqui à minha frente a dizer o seguinte: hoje quem nos prejudicar sabe que é punido. E este espaço foi conquistado com muito trabalho do Primeiro-Ministro, do Vieira. Mas isso é mentira. Vamos isso é ter mentira. os padres que escolhemos Mas isso é e mentira, ordenamos, cara. nas missas que celebramos. Temos é de rezar e cantar bem. Estes padres são os árbitros que o Benfica ordenou. Otávio, agora O Rui vamos... Costa passou-lhe ao lado. Otávio, Pedro, não sei se queres responder ao Otávio, Não, sabes claro que que tu não. podes Isto sempre é- intervir isto faz quando parte achas... da- Isto faz Damos a parte voz da a todos. calúnia. Faz parte da calúnia história, barata. da história, Eu só Pedro, queria- da história recente do Benfica, em que o nome do Benfica está metido na lama por pessoas como o Pedro Guerra, como o Carlos Janela, como o Luís Filipe Vieira, como outros que tais. Pedro, pode-se defender se eu achar que o deve fazer. Rui, nem vale a pena porque isto é tão baixo e tão reles que eu nem sequer vou responder. Eu queria só dizer. Baixo e ao Fernando reles. Mendes- Opa, eu só Otávio, queria nós estamos dizer- perante um eu senhor só queria dizer- estamos perante um senhor que Posso- nos últimos posso- anos eu só queria levou dizer- o futebol português, o comentário Eu só do queria- futebol português abaixo de cão, por causa daquele senhor que nós temos aqui à nossa frente. Otávio, Pelo amor de Pedro, Deus. eu já vos vou passar a palavra, mas Jorge, também há pouco gostava de te ouvir. Gostava só de responder ao Fernando Mendes. rapidamente. Eu acho que se percebe porque é que o Fernando Mendes está onde está e o Rui Costa está onde está. Portanto, o Fernando Mendes dizer aqui. Mas isto é ridículo. O Fernando Mendes Isto não dizer pode aqui. ser. Oh, Fernando, Este não é o Rui Costa que eu conheço. Eu conheço bem o Rui Costa. Estamos a falar de um jogador internacional. Estamos a falar de um jogador internacional que jogou nos três melhores clubes. vamos ouvir o Nos Fernando três melhores Mendes. clubes portugueses. Isto é nada inacreditável. pensei, Isto é a cartilhagem no seu máximo. Eu pensei. É o ódio clubístico no seu máximo. É uma vergonha. Eu pensei que Uma vergonha o que está a pensei que o dizer. Fernando Mendes e o Jorge Amaral, como jogadores profissionais que foram, estivessem contentes
no dia em que Rui Costa assume a presidência de um grande clube. Porque eu acho que isto se calhar é uma mudança de paradigma. Se calhar isto vai acontecer noutros clubes. Ou seja, um antigo jogador, o Rui Costa fez o seu percurso brilhante como jogador, mas o que o depois Fernando como colocou aqui em dirigente... cima da mesa foi o facto de não se reconhecer no Rui Costa que viu esta Mas noite. que Rui Costa é que o Fernando Mendes conhece? O que jogava futebol. O Rui Costa evoluiu muito. O Rui Costa aprendeu. O Rui Costa é gestor. O Rui Costa está ligado a 19 conquistas do Benfica nos últimos anos. Das 22, E está no a Benfica 19. passou-lhe tudo ao lado. Como dirigente, 60 milhões a voar e não se questionou. diretor de Quantidade futebol, de jogadores foram grande contratados que era o diretor de valor dele e passou-lhe ao agora, lado. É inacreditável, só um ó Pedro segundo. Guerra. E agora, quando Luís Filipe Vieira entendeu que ele estava pronto, fez-lhe um desafio. Rui Costa, vais ser o meu vice-presidente. E eu acho que isto é um ato de grande nobreza. Eu pensei que o Fernando Mendes e o Jorge Amaral estivessem contentes. Porque isto é um claro sinal que um deles, da tribo do futebol, chegou à liderança de um grande clube. O que é que o Fernando Mendes nos vem dizer aqui? O Fernando Mendes vem aqui explicar porque é que ele não passou e está onde está. OErnando Mendes nunca deu nada, nunca foi treinador, é apenas um simples comentador e, portanto, só sabe dizer mal. Mas que é isso? É um comentador da CMTV. Tenha vergonha na cara, Pedro Guerra. É um comentador da CMTV que merece respeito, ao contrário do senhor que eu tenho aqui à minha frente, pelo amor de Deus. Nem sequer vou falar com o Otávio, de facto. Oh, é Pedro Guerra, tenha completamente- juízo. Não vale a pena. Tenha O Otávio não calma, vale a pena. tenha calma. Quando foram os e-mails, ninguém se esqueceu que o Pedro Guerra não se lembrava de nada. Não se lembrava de Atenção, nenhum. eu peço só um momento de pausa para lembrar também quem nos está a ver que nós não estamos todos no mesmo estúdio, daí também que às vezes haja uma sobreposição de opiniões. É verdade. O Pedro Rui. já disse o que tinha a dizer. Rui, deixa-me só completar. Eu Porque tenho o que passar a Otávio não palavra porque o Fernando Mendes foi avisado diretamente. Eu não tenho que fazer prova de vida. É curioso. Eu não tenho que fazer prova de também nada em queria relação ao dizer Rui qualquer Costa. coisa, Rui. Eu conheço bem o Rui Costa. Oi, como sei o que é que ele conheceu pensa. o Jorge Jesus. Sei o que é que ele pensa. almoçava com ele, assim que o Jorge Jesus fez algo que é muito traidor e agora está outra vez. Sei o, Isto que é é que, inacreditável. sei o que é que o Rui Costa pensa e sei o que é que o Rui Costa sonha para o Benfica. Agora, Sonha, portanto, vai ser candidato, é isso? não, sonha, ouça, ele tem um sonho, como é evidente. Ouça, o Benfica tem um sonho, o Benfica quer voltar a ser campeão europeu, como é evidente. Claro. Isto vai demorar, que isto não se faz assim, não vai... Sabe o que é que eu gostei no Rui Costa? Ele não agarrou na batuta e veio com promessas vãs, com megalomanias. Não, pés assentes no chão. Primeiro objetivo, devolver a dimensão desportiva que o Benfica tem, que tem sido abalada. Já sabemos. E isso é muito importante nos tempos O que o Rui Costa, por outras palavras, quer dizer é assim: a equipa de futebol tem de ganhar, tem que ir à Liga dos Campeões, senão eu, em bom português, estou tramado e os sócios não vão querer lá. É isso que eu quero Vamos dizer, ouvir mais nada. o Fernando e o Jorge. Aliás, Fernando, já te vou passar a palavra porque rápido, calculo que queiras responder. Mas, Jorge, também não falas há algum tempo. Achas de facto que há um sonho europeu para Rui Costa no que diz respeito ao Benfica? Só se for no microchip pequenino que o Pedro Guerra tem. O Pedro Guerra tem um microchip muito pequenino e que só ele é que pode pensar nisso. Porque de tudo isto que o Pedro Guerra tem falado e que anda aqui a falar em memória, a memória, estamos a falar de uma memória. Agora, há memórias, diversos tipos de memórias. Eu tenho memória. O Fernando tem uma memória muito maior, certamente, no futebol. Agora, do Pedro Guerra não há memória. Não há memória, porque a memória do Pedro Guerra é aquela memória que se esvasa no tempo. Portanto, o debate sou eu, já percebi que não devia é ter um dito o tema, é o Pedro autoestrada. Guerra, tudo Não bem, é um mas isso autoestrada. é... Não é um autoestrada. O debate é a colagem do Pedro Guerra ao Rui Costa. Mas é que, ó Pedro, Normalmente a falta de argumentos, esta é a falta de argumentos. Não, Partem para um aí é que insulto estás enganado. gratuito. Insulto, Pedro. Passou anos e anos a insultar toda a gente e agora está à espera de quê? Ó Pedro Guerra. Vamos deixar o Jorge Eu concluir a ideia. esperava mais do Jorge Aí Amaral. é que tu Pensei que o estás Jorge Amaral... enganado. Deixa falar, Pedro. Não, Deixa falar. ó Pedro. Tenha calma, Vamos ouvir o Jorge, senão- Sei que está nervoso. Tenha calma, ninguém se respire fundo. entende. Não, Pedro, aí é que tu estás enganado, Pedro. Tu sabes que eu tive um ano contigo, 12 programas por mês, e eu conheço-te muito bem, e eu não vou falar por falar, não vou fugir do argumento para atacar o pessoal. Agora, tu aqui demonstras é que só procuras isso, o argumento é que tu não tens, porque eu gostava de ver aqui, é tu dizeres assim, meus amigos, caiu um etacombe no Benfica, caiu, foi provocado. Caiu o quê? Hecatombe, disse bem, hecatombe. Sabes o que é? Uma Sabes quê? o que é? Hecatombe. Não ouvi bem, uma quê? É um bocado Não surdo ouviste, também. não ouviste. Caiu, Pronto. o que é que caiu? Mas não interessa. Mas depois Pedro, deixa falar, Já Pedro. vez baralha as Deixa palavras. falar, Pedro. Ele às vezes quer Ó, falar Pedro, cá e deixa baralha as falar. palavras. Caiu o quê? Respire fundo, tenha calma, não Como se é que se escreve? enerve. Como é que se escreve essa palavra? Jorge, como é que se escreve essa palavra? Mas que é isto? Olha, Que é isto? Pedro, não Tenha vergonha, Pedro Guerra. Tenha vergonha, Olha, Pedro não Guerra. interrompas. Como é que Não se Tenha interrompas. vergonha.
olha, porque não me vais perder o meu raciocínio, porque eu vou mantê-lo na mesma. É difícil, Estás a Jorge, ver? haver um raciocínio. Pedro, Ainda por não ouvi muito- ideia, mas está bem. Ok, Por deixa muito o que Jorge tu tivesses andado no passado nos hetacombos dos jornais à procura... É catombes. Mas é taqueu. sabe. Jorge, nem sabe o que é que está a falar. Oh, Jorge, nem sabe o que é que está a falar. Olha, Oh, houve Jorge. uma coisa. Oh, Jorge, não tenta usar palavras caras, você não sabe o que é Pedro dizer. Guerra, Oh, o que eu pretendo Oh, Jorge, dizer, pelo amor de Deus. eu gostava era que tu tivesses aqui a coragem de dizer, a coragem e a coragem de muita gente de dizer o seguinte: aquilo que se passou durante estes anos todos tiveram uma origem. E a origem tem a ver com a vértice do pirâmide. É porque ninguém pode acusar agora um Rui Costa, seja quem for, por assinar documentos. Porque se calhar os documentos eram-lhe postos à frente e as pessoas assinavam de cruz, porque era Luís Filipe Vieira. E o que é que tem esses E documentos? depois Mas isso é eu vou-te grave, explicar. Jorge, Eu vou-te isso é grave, explicar. assinar Deixa-me documentos é dizer. grave. O que é que tem os documentos? Mas o que é que Deixa-me tem? O que é explicar. que tem os documentos? Deixa-me O que é que tem? Qual é a explicar. gravidade? Qual é a gravidade? Deixa-me te explicar. Sabe qual é a gravidade? Olha, Não sabe? há caso explica a Etopeira. gravidade, tá bem? Olha, o problema de Etopeira, o culpado foi Paulo Gonçalves. Alex culpado? foi Rangel. Como é que sabe que foi culpado? Não, culpado Já foi vamos julgado? ver. Já foi Indiciado. julgado? Está a pronunciar por Na corrupção, Lex- Pedro Guerra. Na Lex foi o Rangel. No Saco Azul foi Domingos Soares de Oliveira. Exatamente. Agora, neste processo, até se lê que o filho é que tem grandes problemas nisso, é que tem grandes responsabilidades disso. Mas ninguém é responsável aqui. Luís Pereira foge tudo. E tu, gostava de dizer assim, pá, temos que investigar isto. E se tiverem que rolar cabeças, rolem cabeças. Porque há responsáveis e o único responsável não é o Luís Filipe Vieira. Há mais responsáveis. E se tiverem que cair cabeças, tu és uma delas. Porque tu estiveste no meio de muitas coisas e tu sabes disso. E tu sabes. Pedro, já vai responder. Percebes? Deixa o Jorge Ah? concluir. Isto é um Portanto, delírio era isso. completo. Isto é um delírio completo. Isto é história. Jorge Amaral, Isto é Jorge história. Amaral. Isto é história, Está Pedro Guerra. É completamente história. perdido. É história. Jorge, Completamente, isto é um peço para delírio. concluir que eu ainda É quero ouvir verdade. também o Fernando. Isto é um delírio completo. Isto é história. Eu só estou a dizer. Verificável, Pedro Guerra. História verificável. Jorge, Está a ter um- pode repetir outra vez, porque eu não acredito no que ouvi. Eu sei que Eu não para- acredito. Eu sei que para o Pedro, eu sei que para o Pedro é história. É história. Para mim não é história. Para mim é que haja justiça. E aquilo que o Pedro Guerra Justiça, tem vindo a isto? Você fazer- acabou aqui de condenar Não, toda a gente. Justiça. É esta a justiça que você quer? A justiça na televisão? Sabes, não é justiça tá bem, na nos televisão. jornais? Porque eu não estou aqui a culpar ninguém. Pois é. Eu quero é que as Não está a coisas- culpar. Eu Está a dizer que tem que rolar cabeças e que eu estou metido e que tem que rolar cabeças. Então não tem rolado no Benfica. Ó Pedro Guerra, não tem rolado cabeças no Benfica. Desculpa, Pedro Guerra. Não tem rolado cabeças no Benfica. Uma das cabeças que já rolou foi Paulo Gonçalves. O braço direito de Vieira. Porquê é que desta vez não tem que rolar cabeças? Otávio, tu estás a branquear tudo, não é culpar. Eu não estou a culpar. Tu estás a branquear tudo. Tu Eu pensei que branqueias íamos aqui discutir a rigorosamente entrevista do Rui tudo. Costa, mas que já é vi que não. diferente. Já vi que não. Percebes? Hã? Ó Jorge, eu estou de acordo contigo. Tem de rolar cabeças no Benfica e a primeira é aquele senhor. Estou a dizer isto há não sei quanto tempo. Mas Bom, já percebi. Tem que rolar cabeças. Ok, já percebi. Ninguém assina Eu vou os acabar Ninguém quer rapidamente. rolar cabeças. Eu vou Esse é acabar bom. Jorge, peço rapidamente. que Eu vou concluas que acabar também quero rapidamente. ouvir o Fernando. Oh, Rui, deixa-me acabar, eu vou acabar Rui, gostava de responder a isto. É, É uma coisa. É independentemente- difícil responder, porque isto é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Atenção, não é? atenção à cartilha. Independentemente- Pois, Jorge Amaral está baralhado. Pedro, Está tenha baralhado. calma. Sim. Independentemente, Deixem ouvir o Jorge. independentemente do Pedro depois ir ao dicionário e ver uma ou outra palavra. Não há no dicionário, essas palavras não existem, Jorge. Essas palavras nem existem. Ó Pedro, deixa falar, faz favor. Mas sabes o que é que existe? Oh, Jorge. Pedro, sabes o que é que Pedro, existe? deixa falar, Se não volta a falar aqui que eu interrompo 2 minutos. O que existe, aquilo que existe Tristeza, e que devia de existir. Tristeza é o comentário que o Pedro era- Guerra faz. Isto é que é era uma quando se tristeza. Há fala- muitos anos que é uma tristeza. Que decepção, Uma Jorge. tristeza. Espera aí, Decepção. Otávio. Quando se fala da Decepção. presunção de inocência, decepção. da presunção de inocência, era Rui Costa, a direção, tu, toda a gente, vir trazer à colação a dizer assim, pô, por amor de Deus, vamos aqui. E a primeira coisa que Rui Costa fez e a direção foi assumir-se como presidente. E nem tocar sequer rigorosamente em Luís Filipe Vieira. Antes, pelo contrário, deviam dizer assim, vamos analisar as coisas e vamos ver o que é que fizemos mal, o que é que está de errado, vamos corrigir. Vamos pôr as pessoas que não serviram, que não ajudaram, porque não foi nem Francisco J. Marques, nem eu, nem o Fernando Mendes, nem o Otávio, nem ninguém que mandaram o Benfica para estes problemas. Foram gente do Benfica e uma delas tu.
Jorge, Percebes? concluíste a tua ideia. Pedro, muito rapidamente, que eu quero passar a palavra ao Fernando. Só uma resposta rápida ao Jorge. Muito rapidamente. Eu tenho alguma dificuldade em responder a isto porque isto é um chorrilho de mentiras. Mas com mentiras, Pedro, são Em que- fatos. São vamos lá. fatos, Pedro. Processo é topeira. Sim. O Benfica foi acusado Sim. de corrupção e outros crimes por não Ana Pérez. Ana Pérez, Ana O Pérez. processo foi para instrução, foi arquivado, o Ministério Ana Pérez, Público correu para Ana a Pérez, relação Ana Pérez. e a relação manteve a decisão, o Benfica ficou de fora completamente. Ana Pérez, Ana Pérez. Não te Segundo esqueças. caso, invenções, vouchers. O terceiro caso mentiras, aqui, tudo mentiras. o caso do Lex, eu acho que não temos tempo para falar, mas, ó Rui, eu vou-lhe dizer uma coisa. Se o Estado português lhe cobrasse dinheiro, 1,6 milhões de euros, era bom sinal que você tinha esses rendimentos. Era bom sinal, Rui. Está-se a rir, Rui? Está a deixar chegar um dia. E lhe cobrasse o dinheiro indevidamente e não lhe o restituísse, e você que tivesse que esperar 6, 7, 8, 9 mas anos... já chega. A cartilha já chega. E Já você, chega de cartilha. tribunal, dá-lhe Já razão. chega de cartilha. Já chega. Já chega de cartilha, Pedro Pedro vai Guerra. concluir, o Já Pedro vai chega. concluir. Não. Opa, desculpa Ao lá. fim de 9 Isto é a anos, cartilha, ao parte fim de 9 33, anos, versão revista e ao fim- atualizada. ao Já fim de chega. 9 anos, Já o chega. Vamos lá tribunal- responder ao Pedro Guerra. o Tribunal Tribunal da Fiscal Relação. Vamos lá dá-lhe responder ao razão. Pedro Guerra. É topeira. Rui, Sai do Benfica não Rui, vai. permita-me. Segundo o Tribunal da Relação, ao fim de de 9 acordo anos, com as Rui, regras da Rui, experiência, deixa-me acabar, o Rui. crime é Deixa-me acabar a cometido ideia. em nome da Rui, Benfica deixa-me acabar a SAD. ideia. Diz o Tribunal da Relação que o mentira, crime de falso, Paulo falso. Gonçalves Só Pedro foi concluir, cometido já em vou nome aqui. da Benfica SAD. Infelizmente, neste país a justiça de vez em quando... Rui. Olha, era... Otávio, deixa o Pedro Deixa-me acabar a concluir, que eu história. quero ouvir o Fernando. Porque lá em casa as pessoas não vão perceber a ideia. Eu vou repetir. O Estado cobra-lhe indevidamente 1,6 Oh, mas não milhões de interessa. euros. O que interessa conclua, Pedro. é que andou a fazer reclama favores. junto da autoridade tributária, Alegadamente. reclama em todo lado. Não lhe dão razão. É aberto um processo em tribunal e passado 6, que é que uma 7, coisa 8 tem a ver com anos, isto? Que é que isto- dão-lhe razão. E sabe qual é o prémio que você leva? Com uma acusação do Ministério Público que é inqualificável, dizendo diz que o houve um Pedro procedimento Guerra. indevido de vantagem. Isto Sim, é, pois. acha que isto é defender o cidadão? Acha que isto é o Estado de Direito? Ó, Pedro. É isto que o Ministério Público serve Ó, para Rui isto? Pedro, ó, Não. Rui Pedro. O Ministério O Público tem que juiz defender as Rui pessoas. Rangel Tem que defender as manda pessoas. mails onde diz qualquer coisa parecida com esta. Estou excomungado da tribuna presidencial. Falem lá com o Vieira, senão eu esqueço-me daquilo de Sintra. Aparecem logo os boletins para o Rui Rangel. É isto. Isto é que é verdade. Ok, Rui, já não, percebi a deixa-me vossa... esclarecer, isto é mentira. Isto é mentira o quê? Isto Está é nos mails, falso. Isto está é na falso. acusação, Pedro Guerra. Fernando Mendes, Está no quem despacho chegou da a ouvir. acusação. Mentiroso é o senhor que mente desde que começou a aparecer nas televisões. Rui, quem Tenha calma. fornecia, Rui, é só um estado factual. Já percebemos Quem a sua fornecia ideia. os Já bilhetes, percebemos a tua quem ideia. dava os bilhetes ao juiz Rangel era o Dr. Fernando Tavares, vice-presidente, tinha direito a 6 É convites. pá, isso é preciso Vieira, pá, Foi isso é o preciso Luís Vieira. Tenha calma, Nunca, Pedro Guerra. Nunca. Tenha calma. O Sr. Otávio é mente. Não, mente não. aqui despoleradamente. O que diz o Despoleradamente. despacho de acusação é falso aquilo que está a dizer. mails que foram apanhados a Rangel e enviados para o Fernando Tavares, ou lá o que é, em que diz o seguinte: fui excomungado da tribuna Já presidencial. percebi, Se qualquer já coisa parecida percebi com esta. o ponto de vista Se de querem. um Não, e de outro. desculpa, mas é que ele está a mentir. Eu estou a citar o despacho da acusação. Não é verdade. Se, Não se, é verdade. Não é e o- verdade E o, isto. Não é e verdade. o, Não é o verdade. Rangel diz-lhe qualquer coisa parecida com esta. Vejam lá. Se eu querem que eu me esqueça do processo de disseste síntese, isso. não me derem os bilhetes. Já E os referiste- bilhetes já apareceram referiste essa ideia, logo. Otávio. Portanto, quem mente com já referiste todos essa ideia, os eu dentes que tem na boca é aquele senhor. Vamos Siga a festa. concentrar a conversa no momento atual do Benfica, nas declarações de Rui Costa como presidente do Benfica. Fernando Mendes, agora sim, dou-te a palavra. Creio Só que para queres responder. responder ao Pedro, mas também centrando no momento atual do Benfica. Não é questão de responder ao Pedro quando ele disse que fui um treinadorzinho. Eu nunca quis ser treinador. Pediram-me para ajudar o clube da minha terra. Ou isso, nem sequer nunca isso, tive exato, proteção nem ao sequer. Pedro, Pedro, deixa falar. Pediram-me Nem para sequer ajudar isso. o clube da minha Deixa terra. falar. Agora, e nunca marmei. É só para dizer ao esse senhor que está aí. Eu fui campeão nacional 4 vezes. É verdade. Ganhei 4 supertaças. E uma 4 delas no campeonatos Benfica. É nacionais. verdade. Sou É verdade. 4 supertaças, 4 taças de Portugal. É Fui verdade. internacional iniciado, juvenil, verdade. júnior, esperanças, Muito bem. olímpico e seleção A. Muito Atenção, bem. sou o único jogador do futebol português. Não, e veteranos, que jogou e nos cinco- veteranos, veteranos nos 5 também. campeões Veteranos. nacionais. Dos 5 campeões nacionais. Portanto, quem é essa figura que está aí para estar a falar o que é que seja? Mas parou no tempo. Mas que moral parou é no que esse tempo. artista... Fernando Mendes Ainda parou me no recordo, tempo. ainda Já me não deu recordo. mais. Pedro, deixa falar. Deixa Deixa falar. ouvi esse artista estar a falar. A ideia é Esse que você artista, parou ao no tempo. princípio... Pedro, deixa Agora é a falar. vez do Fernando. Ok. Esse Era só artista, para quando chegou aqui, esclarecer. ainda me recordo, Só para estava um esclarecer. programa. Ele, ele é mentiroso. Ele nem sabe o que é que fala. Estava aqui num programa, estava ele, eu e o Futre, e ele sabe disso, mas ele é mentiroso, ele vai dizer que não. Ele chegou aqui a dizer que eu
Eu vou dizer sincero, raramente jogava no Benfica, eu. E ele chegou a dizer grandes alegrias, Fernando Mendes, tu me destes no Benfica. Eu nem jogava no Benfica. E este artista está aqui. E este artista a dizer que eu dava alegrias no Benfica. Eu não jogava. Eu tive 3 anos no Benfica, joguei 10 jogos. Joguei 10 jogos. Jogos particulares, joguei 3 ou 4 jogos. Fernando, deixa-me só interromper para dizer o seguinte. É um mentiroso, pai. Espera aí, Fernando. Fernando, Está aqui a atacar as pessoas. Fernando, deixa-me só dizer isto. Eu gostava de ver. Isto é feio. Fernando, eu gostava de ver. Aqui atacar um comentadorzinho da CMTV. Fernando, não ligues, deixa eu falar. Já sabemos o que é que a casa ganha. Deixa-me só dizer isto. Este sujeito a vir aqui. Deixa-me só centrar isto no negócio. Estamos a fugir. Só centrar no negócio. O que eu gostava de ver era Rui Costa. Gostava de ter visto Rui Costa exercer um alto magistério no Benfica como vice-presidente. Espera aí, Fernando. Gostava de ter visto Rui Costa quando este senhor, que eu tenho a triste sina de ter aqui à minha frente, acusou António Simões, a glória do Benfica, de mentiroso. Gostava de ver Rui Costa defender António Simões. Alguém viu? Ninguém viu. Otávio. E este senhor acusou António Simões de mentiroso e tirou da BTV. Uma vergonha o que se faz uma glória do Benfica. E Rui Costa aí, zero. Perceba a tua indignação, as pessoas lá em casa também percebem. O Pedro também tem a razão ou não da sua indignação, mas a questão é, não somos nós, eu, tu e o Pedro, o centro desta conversa. Claro, por isso é que eu puxei agora para o Rui Costa e o Benfica. Fernando, eu não sei se concluíste, mas eu gostava de perguntar se as ambições europeias que Rui Costa demonstrou, de que o Benfica quer ver o Benfica campeão europeu, são legítimas e podem, de facto, acontecer num curto prazo. O Luís Filipe Vieira também queria ser campeão europeu e queria 300 mil sócios. Senão ia-se embora e não foi. Na Liga dos Campeões, o Benfica na Liga dos Campeões. Eu já disse isto várias vezes e volto a dizer. Nos próximos 40, 50 anos, nenhuma equipa portuguesa vai ganhar a Liga dos Campeões. Não tem hipótese nenhuma, esqueçam lá isso. Acho muito bem que ele ter essas ambições. Acho muito bem. Eu, se fosse presidente, também dizia a mesma coisa. E acho muito bem. Agora esqueçam lá isso. Esqueçam lá isso. Há alguns que acreditam nisso. Está aqui aquele senhor que acredita que se calhar para o ano já vai ganhar a Liga dos Campeões. Se calhar acredita. Eu não me acredito. Seja o Benfica, Sporting, Porto, seja quem for. Dificilmente vão lá. Agora, entendo, respeito e eu, no lugar dele, dizia rigorosamente a mesma coisa. A mesma coisa. Acho muito bem que ele faça isso. Acho muito bem. Excelente. Jorge, também já vou passar a palavra. Importa dar conta de que a primeira página do Correio da Manhã desta sexta-feira já está pronta, já a tenho aqui nas mãos e, de facto, Luís Filipe Vieira volta a constar na manchete. Há aqui, de facto, dados importantes sobre a estratégia do ex-presidente do Benfica para fazer face à nega do Luís Carlos Alexandre no que diz respeito às garantias que deu da caução de 3 milhões de euros. É a não perder. Vamos revelá-la já a seguir esta manchete e toda a primeira página do Correio da Manhã desta sexta-feira. Vai valer a pena esperar. Até já. No Investigação CM desta noite, não pode perder a história do padre Manuel Torre, que foi acusado de ter várias mulheres e de consumir bebidas alcoólicas em excesso. O padre chegou a ser dispensado, mas o povo de Faf revoltou-se e fez a igreja recuar. O sacerdote até já regressou às suas paróquias. Padre do Povo, para ver no Investigação CM no CM Jornal. CMTV